O modelo de desenvolvimento adotado pela China supõe a necessidade de diversificar as fontes energéticas e de assegurar o fornecimento confiável de combustíveis fósseis. Essa intenção ela foi satisfeita através do aumento do comércio de investimento com os países da África e da América Latina. Mas a China tende a ver o Brasil por análoga extensão territorial, populacional e potencialidades de vários tipos, inclusive relativa à estabilidade política, como desejável aliado preferencial na América do Sul. Só em 2005 o Brasil participou com 15 bilhões dos 50 bilhões de dólares comercializados com a América do Sul. Mas quando se analisa a composição de comércio do Brasil e China, do ponto de vista setorial, o que mais chama atenção ainda é o elevado grau de concentração, tanto das exportações como das importações, em torno de um reduzido número de segmentos e produtos. Do lado das exportações, tem a trajetória ascendente do setor agropecuário, com a venda de soja sobretudo. Em 96, esse setor tinha participação de 0,4% nos produtos exportados. Nos anos subsequentes, as vendas desse segmento aumentaram até atingir o volume de 1,3 bilhões de dólares, ou seja, 29,2% em 2003. Esse desempenho levou a agropecuária a se converter, desde 2000, no setor de maior peso na pauta de exportação brasileira para a China, com uma participação que sempre oscila em torno de 30%. O segundo setor com maior representatividade do Brasil para a China é o extrativo mineral, impulsionado pela comercialização de minério de ferro. Desde o início da década de 90, as vendas desse segmento vêm crescendo de forma continuada e atingiram seu ponto máximo em 2003, com um total de mais de 830 milhões de dólares, correspondendo a uma participação de mais de 18% da pauta. Um terceiro setor com peso importante é a siderurgia. Só que sua trajetória foi diferente das outras. Depois de ter sido responsável por nada menos que 68% das exportações em 93, a participação desse setor caiu nos anos seguintes, até atingir o seu ponto mínimo em 98, com só 15 milhões de dólares, o que foi equivalente a 1,8% das vendas para a China naquele ano, né? É também o segundo setor em importância no que respeita às importações do Brasil originadas da China, constitui outra área na qual, a partir de 2000, os chineses tornaram-se líderes mundiais. Em 2003, as compras do Brasil de produtos desse segmento alcançaram 10% do total da pauta e representaram um crescimento de mais de 104% em relação a 2002. Com esse bom desempenho, a China se converteu, lógico, em um dos maiores fornecedores de produtos siderúrgicos para o Brasil, com uma participação que alcança quase 30% da pauta total desse segmento. Assim, para garantir o acesso a esses recursos naturais, a China tem buscado também adquirir participação acionária em empresas mineradoras, né? Essa forma de garantia revela que o setor energético é muito estratégico e tem um importante apoio governamental. Por exemplo, o China Development Bank, um tipo de versão chinesa do BNDES brasileiro, concedeu empréstimo para empresas petrolíferas a juros muito baixos. Graças a isso, os chineses, em 2010, passaram a liderar a importação de petróleo, em que pese o fato de o Brasil ainda ser um fornecedor irrelevante para os chineses e ainda não produzir petróleo suficiente para exportar volumes significativos para a China. E vale lembrar que, em 1985, a China encontrava-se na posição de quarto maior fornecedor de petróleo para o Brasil. Com relação à pauta comercial em 2000, a partir de 2000, verifica-se então essa alteração do perfil das exportações chinesas para o Brasil, passando a predominar as exportações de produtos manufaturados, que contam 89% das exportações da China para o Brasil, aumentando a proporção de bens associados à mão de obra qualificada e insumos tecnológicos. Lembrando ainda que, em 85, o Brasil era quem exportava 63% de seus produtos manufaturados para a China. O saldo comercial brasileiro pode ser caracterizado por alguns períodos, né? Lembrando que de 95 a 2000, o saldo do comércio foi desfavorável ao Brasil. A partir de 2001 a 2006,
se assinalou pela intensificação dos resultados favoráveis ao Brasil, com o crescimento do saldo brasileiro, né? A corrente de comércio entre os dois países aumentou 10 vezes, passando de 2,31 bilhões de dólares para 23,37 bilhões de dólares. Já entre 2003 e 2007, observa-se uma queda na taxa média anual de expansão das exportações para 24%, enquanto as aquisições de bens chineses ampliaram-se em 55% e ocasionaram a redução de superávites, que culminou num déficit de 1,9 bilhões de dólares em 2007, depois de 6 anos consecutivos de saldos comerciais positivos para o Brasil. As importações de produtos chineses aumentaram em quase 5 vezes sua participação na pauta brasileira, então foi elevando-se de 2% em 2000 para mais de 10% em 2007. E essa tendência ainda se confirma, né? A ampliação de também importações da China ao Brasil mostra uma intenção chinesa em exportar produtos de maior valor agregado, que gerou também um aumento forte da concorrência chinesa aqui dentro do mercado brasileiro. Nos tradicionais mercados de manufatura brasileira, o Brasil foi deslocado pela China num total de mais de 12 bilhões de dólares em perdas líquidas, né? Nesse mesmo período, os produtos chineses também ganharam espaço no mercado interno brasileiro, causando um deslocamento total de 14,4 bilhões de dólares. Além das iniciativas concorrenciais típicas por parte da China, como todo mundo sabe, juros baixos e crédito à disposição dos importadores chineses, o Brasil também apresenta dificuldade na exportação dos seus produtos por elementos domésticos, como excessiva carga tributária, infraestrutura deficitária no país, política introvertida de identificação de novas oportunidades comerciais, capacidades de poucos setores produtivos de expandir a oferta a fim de se moldar à forte onda importadora chinesa, a queda no preço das commodities. Então, tais medidas dificultaram a adaptação também do empresariado brasileiro às demandas chinesas e a manutenção do superávit com a China, né? Inclusive em 2007 e 2008, o saldo foi negativo para o Brasil, também com a crise econômica internacional, o resfriamento das importações por parte da China. Mas, a partir de 2009, houve uma retomada com incentivo ao comércio, ainda que tenha as suas oscilações, né? E em 2013, inclusive, o Brasil fechou com um superávit de 8 bilhões de dólares. E no primeiro mês de 2014 também, apesar da queda da corrente de comércio, o Brasil conseguiu aumentar as vendas para a China em mais de 27% e a importação aumentou em 28%. É importante destacar que na década de 2000, então, o aumento do fluxo comercial para o mercado chinês das exportações brasileiras só ocorreu em conjuntura de maior concentração de pauta exportadora do Brasil, né? A representatividade dos 4 principais itens no total das vendas à China foi de 61% em 2000 para mais de 79% em 2010. E em 2014 também já está em torno de 82,76% de concentração na pauta exportadora. A concentração das importações brasileiras da China também é forte em manufaturados, sendo 97,5% do total de importações, né? E em 2010, um índice que permanece até hoje. Apesar de o valor do fluxo de comércio total ter registrado no final de 2010 56 bilhões de dólares, representando sim um aumento de 56% em comparação com o ano mais crítico, pós-crise, né, em 2009, a participação brasileira nas importações chinesas representou pouco mais de 2% no total importado pela China. E hoje em dia o market share do Brasil não representa mais do que 3% nas importações chinesas, né? Então é essa relação de complementaridade que nós dizemos ter, né? O Brasil é fornecedor de commodities estratégicas, com forte setor agroindustrial, e a China representa um potencial mercado consumidor para os produtos brasileiros, né? E grande fonte de investimentos diretos. Esses investimentos chineses no Brasil têm como foco principal a busca de fornecimento de energia e de alimentos, né? E secundariamente buscam também setores onde a sua própria indústria começa a florescer, como automobilística, de informática, de telecomunicações. Inclusive, o maior aporte de recursos
da China a um país da América Latina foi em 2009, quando o China Development